pessoal, então continuando aqui, né? A gente chegou a criar a conta corrente e agora a gente vai criar as outras classes de herança. Então nós teremos aqui, ó, a conta especial, vou começar por essa aqui, tá? A conta especial também será uma herança de conta, tá? E nós vamos ter que implementar aqui novamente o construtor. Então eu vou pedir aqui para o VS Code criar para mim o construtor, para ganhar um pouquinho de tempo. Aliás, perdão, eu vou fazer uma outra coisa. Antes de criar o construtor, eu vou declarar aqui o limite. Lembra que a classe especial, se você acompanhou a modelagem ou tentou fazer, ela tem um atributo extra, que é o valor do limite. Então, esse limite eu também quero que ele esteja no meu construtor. Eu vou fazer aqui a criação do construtor. Ele não fez aqui o que eu queria que ele fizesse. Vamos ver se por aqui ele vai, ó. Construtor, não vai dar certo. Bom, tudo bem. Vou pedir para ele gerar aqui o básico do construtor. E vou acrescentar aqui, então, o limite. Então, eu tenho o número da conta, vou acrescentar aqui o limite da conta e quem é o cliente. Chamo aqui o construtor da superclasse, passando para ela o número do cliente, perdão, o número da conta e quem é o cliente, e vou inicializar aqui o limite. Seria interessante aqui também fazer mais uma validação, né? É o seguinte, se eu receber algum valor inválido aqui, né? Opa, digitei errado aqui, limite. Se eu receber um valor inválido, seria legal se a gente verificasse, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, o seguinte: se o valor que foi passado como parâmetro for maior que zero, e maior mesmo, né? Zero não faz sentido, porque se o limite for zero, então não é uma conta especial. Seria ali uma conta comum, né? Uma conta corrente. Então, se o valor for maior que zero, aí eu vou fazer o seguinte: eu permito que seja inicializado, certo? Mas e se o valor não for? Aí a gente poderia, por exemplo, propor aqui um valor padrão, né? Porque a gente ainda não viu nesse ponto aqui da nossa matéria uma forma de bloquear isso daí, né? A criação. Então eu vou falar o seguinte: se o valor que foi informado for inválido, eu vou colocar aqui um valor padrão de R$1.000, tá? Só para a gente ter essa validação caso o valor inválido apareça aí, tá bom? Posso trocar o valor do limite? Bom, me parece que faz sentido, né? Eu posso ter um certo limite, ao longo do tempo, todo mundo que tem conta bancária sabe que o banco vai muitas vezes mudando o valor do seu limite de acordo com a sua utilização. Então faz sentido que eu possa trocar esse valor e também faz sentido muitas vezes conhecer o valor desse limite. Eu preciso saber qual é o limite da conta. Então aqui eu vou fazer o seguinte: vou pedir para que o VS Code gere para mim tanto o get quanto o set desse limite. Então, pronto. Da mesma forma como eu coloquei uma regra aqui, ó, eu precisaria colocar essa mesma regra aqui, concorda? Então eu precisaria copiar essa regra aqui, ó, e aplicar aqui embaixo. Tudo bem? Aí o que acontece? Percebe que a mesma regra está aparecendo em dois lugares? Na programação, quando a gente tem esse tipo de coisa, a gente está sendo redundante, a gente tenta evitar isso. Por quê? Imagina que em algum momento essa regra mudou. Então, se ela aparece em vários lugares no meu código, eu precisaria ficar mexendo em vários lugares do meu código. Então, isso é ruim. Então, o que a gente pode fazer? Ao invés de fazer esta chamada que já está pronta aqui, a gente troca isso aqui por uma chamada do setLimit. Ou seja, a minha regra fica escrita apenas em um único lugar e eu chamo o método que faz essa verificação para mim. Então, se a regra mudar, eu mudo em um único lugar. Isso é uma boa prática de programação, tá bom? Outra coisa que a gente vai ter que fazer é a mesma ideia de quando a gente sobrecarregou o toString lá na conta corrente. Se eu quiser mostrar os dados, eu quero apresentar
o tipo de conta na tela. Então, eu posso sobrescrever de novo o toString e aí trocar aqui para que antes do nome apareça conta especial. E aí os dados vão aparecer aqui na frente. Tá? Então, a ideia básica seria essa. Eu tenho uma conta especial que tem um limite me permitindo sacar além daquilo que eu poderia. Nós podemos testar isso na semana passada, no vídeo anterior, perdão. A gente fez aqui uma criação, né, de uma conta corrente. Eu agora quero criar também uma conta especial. Conta especial, C igual a new conta especial. Então, aqui seria a conta número 2. Aqui é o valor do limite. Vamos colocar, por exemplo, o limite de 100, o mesmo cliente. Tudo bem? E aí eu vou pedir para mostrar aqui essa conta especial. Só que antes eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer 2 testes aqui. Primeiro eu vou tentar fazer um saque na conta de R$100. Lembra que ela tem 0, certo? E vou fazer a mesma coisa na outra, que é a conta especial. Então, o que acontece? O que é esperado? Que esse primeiro saque não aconteça, a minha conta continue com o valor 0, e no segundo caso ele vai permitir, já que eu tenho o limite de 100, a conta deveria ficar negativa em 100. Vamos ver se isso funciona? Então temos lá, no primeiro caso, né, a conta corrente, o saldo não se modificou, e no caso da conta especial, a gente permitiu que o saldo ficasse negativo em 100. Por quê? Porque 100 é o meu limite. Se eu tentasse rodar aqui, fazendo um saque de 200, isso já não deveria acontecer. A gente cometeu algum engano aqui, né? Muito bem. O que acontece aqui? Ó? Nós não sobrecarregamos o nosso saque, né? Então, ele está permitindo qualquer coisa. A nossa regra não foi estabelecida. Então, vamos lá. Vamos criar aqui uma sobrecarga do método saque. Então, vamos lá. Quando é que eu vou permitir que o saque seja feito? Quando o valor do saque está até, né, o limite que a gente tem. Então, eu deveria fazer o quê? Ó? Pegar o saldo, somar com o meu limite, tá? E essa soma tem que ser maior ou igual a 0. Então, somente nessa situação é que eu vou permitir fazer. Então, de novo, eu vou usar a estratégia de testar aqui o negativo, tá? Então, eu vou falar assim, ó, se for menor que 0, eu não posso continuar fazendo saques. Então, nesse caso, return false. Mas se eu passei por aqui, então eu vou permitir que o saque seja feito, tá bom? Então, aí eu chamo aqui o método da classe base e ele vai fazer a operação. Então, vamos testar de novo com 200. Não, vamos voltar lá. O que acontece? Não é 0, né, gente? Não é 0, não é 0. Tem que relacionar com o quê? Com o valor que eu estou tentando sacar. Então, eu quero sacar R$200. A questão é, quanto eu tenho somado ao limite menor do que o valor que eu quero sacar? Então, se eu tenho menos do que eu quero sacar, eu não posso sacar, certo? Eu só posso sacar se o valor que eu estou tentando tirar, ok? For menor do que essa soma aqui, ó, né? Então, vamos lá? Então, agora rodamos. Aí ele não permitiu o saque. Tudo bem? Agora, se eu tiver fazendo um saque até o limite que eu tenho, aí tudo bem, aí ele permite, tá? Então, detalhe aqui da regra, né? Tudo bem? Então, sobrecarregamos o saque, por quê? Porque é o saque que muda. Depósito tem alguma alteração? Não, depósito não tem nenhuma alteração, então eu não preciso fazer nenhuma sobrecarga. Para finalizar aqui, nós temos a conta poupança, ou pancar, né? Lembra que a gente não usa acentuação? Muito bem. Então, de novo, esse cara aqui vai ser um extends de conta. E agora vamos lá. O conta poupança, ele tem
uma operação, ou na verdade um valor que eu vou descontar a cada operação de saque. Então, de novo, eu vou fazer uma sobrecarga do saque, tudo bem? Aí aqui, ó, eu vou pedir para ele gerar o construtor, não tem nenhum atributo extra, e aí eu vou pensar o seguinte, no enunciado, se você se recordar, ele vai dizer o seguinte, vamos lá ver se eu tenho aqui o enunciado aqui, ó. Olha só. Na conta poupança, quando eu vou fazer o desconto, né, da cobrança, eu tenho que dizer que essa taxa é sempre a mesma para todos os clientes. Eu não vou sacar valores diferentes, ou cobrar, melhor dizendo, valores diferentes para cada cliente. O valor tem que ser o mesmo para todo mundo. Então vamos lá. Quando eu tenho um atributo que tem que ser o mesmo para todo mundo, o que eu vou usar? O static, né? Então aqui, ó, private, double, private, static, double, taxa. Taxa de saque, tá bom? Eu posso talvez dar um valor padrão aqui para ele, ó, 0.1, por exemplo, né? Ou posso inicializar isso aqui no construtor e posso também, obviamente, imaginar que esse valor eventualmente ele muda, né? Então eu vou colocar aqui, ó, que eu tenho a possibilidade de mudar essa taxa de saque da poupança, beleza? No momento de fazer o saque, eu posso fazer um saque que deixa a conta negativa? A ideia é que não. A única conta que permite que o valor seja negativo é a conta especial. Portanto, a regra que a princípio de saque é a mesma da conta corrente. É essa mesma aqui, ó. Eu não posso sacar além do valor que eu tenho na conta. Então, eu vou aproveitar esse cara e vou trazer para cá, tá bom? Para manter aí a mesma regra. E depósito também não preciso mexer, porque o depósito é igual, tá bom? Então, a princípio, essa aqui é a construção do conta poupança. Lembrando que essa operação tem que ser levada em consideração agora aqui no saque. Então, o que vai acontecer? Olha só. Além de não permitir que a conta fique negativa, eu preciso incluir esse valor da taxa. Então, concorda comigo que quando eu for fazer aqui o saque, eu preciso levar em consideração que a taxa tem que ser cobrada. Então, o valor do saldo disponível para o saque tem que ser somado aliás, tem que ser subtraído aqui da minha taxa. Por quê? Olha só. Vamos supor que eu tenho R$1 na conta, para facilitar aí. Eu posso sacar R$1? Eu não posso sacar R$1. Por que eu não posso? Porque para tirar R$1 eu tenho que pagar 10 centavos. Então o máximo que eu posso sacar é 90 centavos. Então o valor que eu quero sacar, ele precisa ser um valor que esteja abaixo do que eu tenho no saldo, tirando o valor do saque. Tá? E a hora que eu vou sacar aqui, ó, eu vou sacar o valor mais o valor da taxa de saque. Então, se ele pedir para sacar 90 centavos, eu vou sacar quanto? R$1, que é o 90 mais o valor da taxa. Tá bom? Então, tem esse detalhe aqui diferente. Continua sendo a ideia de não permitir ficar negativo, só que eu tenho que considerar também o valor da taxa aí, tá bom? Então é isso. Agora, nós já implementamos os 3 tipos de conta, tem o cliente, e agora eu preciso do quê? Para fechar, a ideia de ter uma classe que cuida da criação das contas. Então, entenda aqui o seguinte, ó. Esse app, que é o meu main aqui, a gente só está usando ele por enquanto para fazer testes, tá? Mas perceba que esse cara, ele precisa ficar conhecendo detalhes de, por exemplo, quais são os parâmetros para eu criar a conta corrente, os parâmetros da conta especial e assim sucessivamente. Além disso, aqui nós forçamos, né, o número da conta. Eu precisaria que, de alguma maneira, esse número da conta fosse gerado pela própria aplicação. Então, eu quero tirar essas regras de dentro do main para que ele seja apenas o cara onde eu vou fazer interface com o cliente. Pedir as informações, gerar número, apresentar um menu para ele fazer escolhas, etc, etc. As outras regras de gerenciamento da conta vão ficar numa classe responsável por esse tipo de coisa. A gente vai criar uma nova classe aqui chamada
gerencia contas. Por exemplo, gerencia contas, tá? E aí aqui, ó, eu preciso que esse cara, então, controle todas as minhas contas. Então, para fazer isso, a gente poderia pensar aqui numa estrutura de armazenamento do Java que permite a gente ter diversos objetos, né, que estão sendo controlados por ele. Podemos usar, por exemplo, a lista. Só que aí o que acontece com a lista, pessoal? No uso da lista, eu preciso dizer aqui, ó, que tipo de objeto estará associado com essa lista. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui, ó, uma lista de conta corrente, uma lista de conta poupança, uma lista de conta especial. Aí eu teria que ter o gerenciamento de 3 tipos diferentes de conta. Eu teria que encher meu código de if falando, if conta corrente, a lista é essa. Else, if for conta especial, essa outra aqui. Então, primeiro, eu vou ter vários códigos redundantes. Segundo, vários ifs e elses, e toda vez que tiver mais um tipo de conta, eu tenho que ficar mexendo nisso tudo. Então, aí entra mais uma vantagem do polimorfismo que a gente também já conversou. Então, o que eu posso fazer? Cria uma lista de conta, que é a nossa superclasse, e como eu posso armazenar a conta, então eu também posso armazenar qualquer outro tipo de conta. Lembra da ideia do polimorfismo? Qual que é a ideia? Conta corrente é uma conta. Conta especial é uma conta. Conta poupança é uma conta. Então, se todos os tipos aqui de conta na herança são conta, basta que a gente crie uma estrutura, por exemplo, contas, e aí resolvido aqui o nosso problema. Porque essa estrutura vai permitir que a gente armazene todo tipo de conta. Acabei de me lembrar que eu ia entrar num outro, ao invés de list aqui, ó, que é um assunto também que a gente não viu ainda, eu vou usar um outro cara chamado ArrayList, tá bom? ArrayList. Daqui alguns vídeos eu explico o porquê disso, tá? Então não preciso do list, esquece o list, é ArrayList. Então o que é o ArrayList? Pensa que é um conjunto sequencial onde eu vou criando vários tipos de conta ali dentro, tá bom? E aí eu vou criar o construtor da classe. E aqui eu vou fazer... o mais comum na realidade, pessoal, é a gente fazer isso aqui, ó. Instanciar, ou seja, criar um objeto aqui. E aqui em cima a gente só declara ele, tá? Então, em que momento eu vou criar o meu ArrayList, a minha lista, né, de contas? No momento que eu criar o objeto do tipo contas, tá bom? Muito bem. Outra coisa que eu gostaria é que o número da conta fosse gerenciado aqui, para eu não ter que eu saber qual número que é a próxima conta, se é a conta 5, se é a 6, etc. e tal. Então aqui eu posso, por exemplo, ter um atributo para fazer isso para mim. Aliás, faltou colocar aqui, né? Private, tarari, e aqui a mesma coisa, ó, private int número conta. Ó, de novo, pessoal, nós estamos fazendo aqui um exercício de modelagem, tá? Então, eu não estou preocupado em fazer isso, vamos dizer assim, um pouquinho mais sofisticado. Tem coisas que a gente vai falar mais lá para frente, tá? Então, eu vou fazer simples aqui. A ideia é, toda vez que eu for criar uma conta nova, esse cara aqui vai me ajudar a saber qual conta eu vou criar. Então, vamos lá. Qual é a primeira tarefa que eu quero dar para esse gerente de contas aqui? Criar novas contas. Então, eu vou ter um método que eu vou chamar aqui, ó, nova conta, por exemplo, tá? Nova conta corrente. Tá? Pergunta, então, o que esse cara precisa para conseguir criar uma nova conta corrente? Primeira tarefa dele, gerar o próximo número de conta. Então, eu vou fazer assim, ó, número conta, mais. Por quê? Porque como ele é um atributo numérico, ele automaticamente foi inicializado em 0 quando eu crio o objeto. Isso é automático, né? Então, eu não posso ter conta número 0. O que eu vou fazer? Eu vou somar 1, então esse cara fica valendo 1, e aí eu crio a minha conta aqui. Depois, a próxima vez ele vai ser 2, 3, 4, e assim sucessivamente. Tudo bem? Bom,
Para eu criar uma nova conta, basicamente eu teria que falar assim, ó, new, conta corrente, e o que eu preciso saber? Ó, o número da conta e quem é o cliente, né? Então eu vou ter que receber o cliente aqui como parâmetro na hora de criar a conta. Então eu vou colocar aqui, ó, cliente, e esse carinha aqui eu passo como parâmetro. Pronto. Então o que vai acontecer? Aqui eu estou criando uma nova conta corrente, certo? Essa conta corrente que está sendo gerada aqui, eu preciso que ela seja colocada onde? Na minha lista de contas, tá bom? Então eu posso fazer isso direto, mas talvez para ser mais didático aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, conta igual a new conta corrente. Então lembra, aqui está entrando o polimorfismo, no seguinte sentido, né? Na questão de herança, eu estou dizendo, olha, a minha conta corrente, que é o tipo específico, é o objeto que está sendo gerado desse tipo, ele também é uma conta por herança, né? Então, se ele é uma conta, eu falei polimorfismo, desculpa, é questão de herança que ficou na minha cabeça. É questão de herança, tá? Então, a conta corrente, ela é uma conta, né? E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar essa conta lá na minha lista de contas, que aqui eu estou chamando de contas no plural. Vamos talvez deixar ainda mais claro isso aqui, eu vou colocar a lista de contas. Tá? Vou chamar assim para ficar mais óbvio, mais didático. Tá? Aqui na verdade é lista de contas. Né? E aí eu vou fazer aqui, ó, lista de contas, ponto. Aí tem um método aqui chamado add, adicionar. Eu vou adicionar uma nova conta, que é essa que nós acabamos de criar agora. Então, olha só que legal. Toda vez que eu pedir para gerar uma nova conta corrente, eu passo quem é o cliente, ele gera o próximo número de conta, com essas duas informações ele cria para minha conta, e esta conta ele adiciona na minha lista de contas. Então, a cada vez que eu passar por esse método, eu vou gerar uma nova conta corrente e adicionar aqui nessa lista de contas, tá bom? Então, eu posso também aqui, ó, adicionar um toString. Eu vou pedir para ele criar para mim um toString. E eu quero que ele gere para mim, acrescentando aqui, ó, só uma lista de contas, tá? Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai mostrar para mim todas as contas. Eu não preciso aqui, na realidade, desse nome, tá? Eu vou colocar aqui somente contas, tá? Ele mostraria aqui, nesse caso, todas as contas que a gente tem disponíveis. Tudo bem? Vamos fazer um pequeno teste aqui. Agora, como é que a gente usa esse gerencia contas? Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de criar a conta desta maneira como nós estamos criando aqui, ó, o que eu vou fazer? Deixa eu apagar tudo isso aqui. A ideia agora é fazer assim, ó, gerencia contas igual a new gerencia contas. Pronto, acabei de criar aqui o cara que é responsável agora pelas minhas contas. E aí eu vou falar aqui, ó, gerencia contas, ponto. Nova conta corrente, passando o cliente como parâmetro, certo? Vou gerar duas, então eu coloco assim, ó, acabei de gerar duas contas correntes para o mesmo cliente. E aí depois eu vou falar o seguinte, olha, mostra para mim todas as contas que eu tenho. Vamos ver se isso funciona? Então tá aqui, ó, contas. Uma conta corrente com essas informações, outra conta corrente com essas informações. A primeira é a conta número 1, a segunda é a conta número 2. Cada uma vai aparecer aqui, né, o tipo de conta, porque o gerencia contas ele vai agora ter todos os tipos de conta dentro dele. Por enquanto a gente só fez aqui o conta corrente, né? Mas a ideia é que eu tenha todos os tipos de conta sendo gerenciados. Então a gente vai ter nova conta corrente, nova conta especial, nova conta poupança e assim sucessivamente. Tá bom? Toda a responsabilidade de criação de contas, de apagar contas, etc, etc, ficaria então sob os cuidados do gerencia contas. Fechou? De novo, a gente já está batendo aqui os 20 e poucos minutos de vídeo. Eu vou encerrar por aqui e vou gravar um último
na sequência, fechando todo o exercício. Caso você queira, não tenha feito ainda, entre esse e o próximo vídeo você pode terminar aí e ver se bate com a resposta que eu vou trazer na sequência, tá bem? Então a gente se vê lá, um grande abraço.